as conversas que tive lá atrás da escola tinham a ver com criar uma escola que ensinasse as pessoas a serem arquitetos. Essa era a vontade, porque se a gente vai pegar a lógica mesmo do sistema, eu só posso ensinar a pessoa a falar japonês se eu sei falar japonês. Se eu falo alemão, eu não vou poder ensinar ela a falar japonês. Então, se eu sou professor de arquitetura, eu não posso ensinar ninguém a ser arquiteto. Eu posso ensinar esse alguém a ser professor de arquitetura, mas não a ser arquiteto. Então, em cima desse sentimento que tínhamos alguns, enfim, todos nós, no começo, sobretudo, era que a gente pensou, bom, vamos fazer então uma escola onde o sujeito, para vir para a escola, ele tem que ter tido um escritório, ou tem escritório, ou trabalhar num escritório bacana, e tem que ter dado aula. Por quê? Se ele só tem o escritório, se ele só trabalhou com arquitetura e nunca expressou no currículo dele a vontade de organizar conhecimento para transferir conhecimento, então ele vai ser um excelente arquiteto, tudo bem, mas não é esse tipo de professor que a gente quer na escola. Se ele só deu aula e nunca fez um contrato, cumpriu um prazo, ele nunca varou uma noite para produzir um projeto, ele nunca teve um advogado porque quebrou uma viga, esse também vai nos trazer um saber livresco que não é exatamente o perfil que a gente quer dar na escola. Então, em cima dessa conversa, lá atrás, a escola pegou um pouco esse perfil. Dos convites que eu queria fazer hoje para todo mundo na hora de conversar é que a gente reflita um pouco se essa premissa lá atrás continua boa, e se ela continua boa, se ela está sendo realmente cumprida. Então, a questão do aprendendo arquitetura, na verdade, ensinar na verdade, porque vamos combinar que nenhum de nós sabe ensinar arquitetura. A gente está tocando de ouvido, como pode, tentando transferir conhecimento. Nenhum de nós sabe nada de pedagogia. Ou seja, a gente está improvisando o melhor possível. Está dando um resultado suficiente? Ótimo. Mas daí a pensar que nós entendemos alguma coisa de pedagogia para valer, é ignorar uma grande matéria que é a tal da pedagogia. Então, eu acho que a gente está tentando um pouco educar os meninos aqui, um pouco como a gente educa os nossos filhos, eventualmente, que ninguém... O pai nasce quando o filho nasce, antes o pai não existia. Então, aqui, nós nos tornamos professores quando existiu o aluno, aí a gente teve que dar uma resposta. E, do mesmo jeito que, para educar uma criança, convém equilibrar amor com limite, porque se a gente só limitar e não der amor, não vai adiantar, não vai respeitar o limite. E se a gente só der amor e não limitar, também não vai adiantar, porque vai ficar a criança consentida, que a gente não vai bater nela, mas a vida vai bater nela. Os chineses até dizem isso, que na dúvida de bater ou não bater num filho, o pai tinha que bater, porque o filho um dia ia desculpar por ter batido nele, mas o filho jamais ia desculpar o pai por não ter dado a ele a disciplina necessária para que a vida não bata nele. Então, é bacana essa formulação do chinês, porque ele diz na dúvida, que a gente sabe muito bem quando uma coisa está certo, quando está errado, tudo bem. Então, não tem problema. O problema nasce na dúvida. Quando? Então, acontece que o código de quando deve-se pôr um limite ou não muda com o tempo, muda com o espaço e muda com os pais em questão. Então, não é a mesma coisa educar uma criança na Idade Média e na modernidade. Não é a mesma coisa educar uma criança na Londres vitoriana e educar uma criança em Salvador. Então, vai ter uma questão de espaço. Tem um lugar onde essa educação vai acontecer. E tem um tempo onde tem um momento onde essa educação vai acontecer. E depois tem os pais, que é o terceiro pé do banquinho, que os pais são de um jeito uns e de um outro jeito os outros e tal. Então, essa trilogia pais, lugar e tempo tem muito a ver.
quando a gente transfere para a escola, não se trata da gente ser pai dos meninos, mas se trata, sim, de ter uma relação assimétrica, porque essa questão que o aluno, o professor é amigo do aluno, não precisa ser amigo do aluno. O aluno tem amigos. Quando ele quer um amigo, ele procura um amigo. Ele não procura um professor, ele procura um amigo. E no amigo, ele não pode encontrar um professor. Então, nós temos sim que cumprir esse papel assimétrico, que é que nós somos professores e eles são alunos. E porque essa confusão pós-maio de 68 deu muita confusão na Europa e faz 10 anos que a máquina está revertendo, mas eles estão revertendo com uma força pior que turbina de avião quando tem que parar no aeroporto. Assim, é gravíssimo o que está acontecendo. Ou seja, da escola repressiva, né? A escola repressiva que nós nunca nem soubemos como é aqui no Brasil, em nenhum lugar da América Latina, o que poderia ser uma escola inglesa, uma escola suíça, uma escola francesa, nós nunca nem pensamos, nem podemos saber o que era isso. Houve aquele momento necessário de liberação e aconteceu. E era ótimo que acontecesse. Maio de 68 tinha que acontecer para estourar aquelas estruturas todas arcaicas e criar uma noção de liberdade com um movimento hippie expressando essa necessidade de liberdade e tal. Então, we don't need no education. Hey, teacher, leave the kids alone. Ok, mas isso é válido na Inglaterra. Por quê? É o Genetti que diz, no Brasil, as ideias estão fora de lugar. A Europa, sobretudo a Europa Central, não tanto a Europa Mediterrânea, mas mesmo a Europa Mediterrânea, tem uma questão a lei. A lei é paterna, é o paternalismo ocidental, é o judeu-cristianismo, os pilares da nossa conduta e da nossa questão ocidental tem a ver com essa questão da lei e do paternalismo. A figura do pai como lei está em todas as variantes ocidentais. Quando a gente vem para o Brasil, essa ideia está fora do lugar, porque o Brasil, dependendo aonde, mas o Brasil como país mulato, tem uma influência negra muito grande na cultura, e a África é maternalista. Então, a questão psicanalítica no Brasil já tem um choque brutal, porque nós somos parte africanos. Então, nós temos em algum lugar do código o matriarcado e não o patriarcado. E com a questão do matriarcado, a lei passada pela mãe tem outro valor total, porque a lei pela mãe passa a ser uma exigência de eu te dei a vida, você me deve tudo. E é uma encrenca fenomenal, porque é uma dívida impagável. Mas a questão Bom, mas então, nós como professores reproduzimos um pouquinho essa relação na questão do prestígio e da exigência. Nós só vamos poder exigir dos alunos se a gente tiver prestígio com eles. E nós só vamos ter prestígio com eles se a gente exigir deles. Ou seja, o professor que entra aqui na escola torcendo para ser paraninfo, vai ser difícil que seja realmente muito útil dentro da estrutura, porque ele está trabalhando para ele está trabalhando para a imagem dele, para o narcisismo dele, para a vontade dele e a necessidade de existir aos olhos de uma audiência. Então tem lá 60 neguinhos e o discurso dele vai ter valor se reconhecido por aqueles 60 e ele vai existir se aquele olhar para ele. Esse é o tipo de professor que morreu no dia que aconteceu o primeiro computador, no dia que abriram a internet, esse professor morreu. Porque ninguém de nós pode competir com o History Channel,
nenhum de nós pode competir com o National Geographic. Ou seja, que aula nós podemos dar em 50 minutos melhor do que um filme super especializado, com os melhores especialistas do mundo, super bem feito, e com não sei quantos mil dólares para fazer. É impossível, esquece. Aí a gente se pergunta, bom, então, então vamos fazer o quê com os professores? Aí entra uma questão interessante, que é, tem muitos professores em crise porque não conseguem competir com a internet, que não conseguem competir com o celular que o cara tem no bolso, que ele pega, abre e dá um Google e pá, sabe mais que todo mundo. Não, inclusive não precisa nem ter memória, porque antes o cara, para ser um erudito arrogante, ele precisava ter memória. Agora nem memória ele precisa ter, ele tem o Google e pronto. Então a gente começa a se dizer, bom, mas então cadê o que fazer com o professor? O professor não tem nada a ver com o Google, não tem nada a ver com a internet. O real professor, ele não está lá para construir sua identidade através do olhar dos alunos. O professor real, ele está lá porque ele gosta do que ele faz, ele gosta de química, e ele viaja na química, ele está fazendo química com ou sem o olhar dos alunos, ele vai continuar fazendo química, porque é o que ele gosta. E os alunos não estão minimamente interessados em química ou em física, nada disso. Um aluno, quando começa lá na escola primária, ele não quer saber, não existe o aluno que vai se interessar por física, não existe esse cara, ou por matemática, ou por sei lá o quê, não, ou história, não tem esse cara. O que tem é o seguinte, tem um professor que tem tanto prazer com aquela matéria, ele gosta tanto de história, ele gosta tanto de química, que ele tem um prazer tão grande que o aluno intui que ali o cara está com muito prazer, ele fala, eu quero ter esse prazer aí. Não, eu quero estudar história. Não, eu quero ter esse prazer que esse cara está tendo. E esse prazer, como é que a gente faz para ter esse prazer? Ah, precisa saber história? Então eu quero saber história. Então, esse professor, esse não tem temor nenhum a ter com o choque da tecnologia da informação. Porque esse tesão que o cara vai mostrar, se é real, inclusive, é esse que vai fazer o aluno ter um vínculo de aprendizado com ele. Então, muito desse prestígio que o professor vai ter é em função do prazer que ele tem com aquela matéria que ele está dando. E tem que ser real, porque o aluno você não engana o aluno imagina. Então, na medida, inclusive, em que esse aluno atribuir prestígio a esse professor vai poder exigir e vão cumprir. É evidente que eu me lembro, eu fui trabalhar num escritório muito bom quando eu saí da faculdade, era muito bom o escritório, eu me esforçava muito. Mas quando eu fui trabalhar no Oscar Niemeyer, na Argélia, se tivesse pedido para eu medir 1 milhão de metros quadrados, que era o terreno que a gente estava fazendo, com fósforo, eu teria feito, porque era Oscar Niemeyer, eu queria ser como aquele cara ali, e não para fazer aquela arquitetura lá, porque eu queria me curar daquela doença que é a paixão pela arquitetura, e é uma doença, vai morrer com aquilo. Então, e aquele cara sabia, como diabetes, aquele cara tinha insulina, dá para continuar vivendo. Então, eu queria ver como é que fazia. E fui lá, então ele tinha muito prestígio. Os outros com quem depois eu trabalhei, em particular o Zanini e o Natterer, também foram caras que tinham um prestígio tal comigo, que se tivesse falado que eu tinha que desenhar com a caneta nanquim pendurado num poste, eu fazia, porque, bom, então a obtenção do prestígio me parece que é um ponto de partida bacana para a gente pensar qual estratégia para conseguir isso. O filho, ele quer a aprovação do pai, quer a aprovação da mãe. Assim mamãe não gosta, se você fizer assim mamãe não gosta, se fizer assim mamãe gosta, então, que é um saco, mas a questão da aprovação ou da reprovação, da aprovação pelo olhar materno, a reprovação pelo olhar materno, é muito fundamental, e nós vamos viver isso aqui dentro, por aí, porque a gente tem que dar uma nota para o cara, a gente é quem avalia ele na sua identidade de
futuro arquiteto, a gente julga ele. Então, nós temos que nos pôr um pouco de acordo para ver se a gente se põe um pouco de acordo sobre esses critérios de avaliação que convém, para não confundir a cabeça da criança. Papai falou que pode ir à escola, mamãe falou que não, e não sei o quê, é uma confusão danada na cabeça da criança. Então, aquele dia não vai poder ir à escola, depois a gente conversa, e depois vai poder ir, não vai poder ir ao cinema, e depois vai poder ir ao cinema, tal, mas na hora a gente tem que estar mais ou menos de acordo sobre os critérios de avaliação. Lá no começo, isso aqui é extraído do primeiro folheto que a gente fez para o primeiro vestibular, tinha os critérios de avaliação, que eu tinha tirado um pouco de umas conversas com minha irmã, que foi assistente direta do Piaget, e entendia bastante de criança, e ela, enfim, foi uma das que o Piaget escolheu para trabalhar antes de morrer em psicologia experimental, e depois ela dirigiu a clínica de adolescentes em Nice, e depois ela ainda fez mais coisas com o Lacan e tal. E eu me lembro que eu conversei um pouco sobre a questão do construtivismo. Tem uma moça que chama Sylvia Dayan, que é a responsável pelos arquivos Piaget em Genebra, e que vem uma vez por ano para o Brasil para fazer um controle sobre a questão do construtivismo dentro das escolas e tal. E ela falou, esquece, o Brasil está acontecendo que 2 meninas põem o carro da garagem do pai para fora e fazem uma escola e põe lá, escola construtivista. Já não tem mais uma escola no Brasil que não seja construtivista. Estão todos. Agora, ouvir o galo cantar não tem a mínima ideia de onde foi. É uma coisa grave que está acontecendo. Estão perdendo uma chance grave. Então, é um pouco nesse sentido que eu digo que é legal que a gente assuma que a gente está tocando de orelha mesmo, porque a gente está. Então, aqui, como critério de avaliação, a gente tinha pensado, justamente a profissão é uma profissão onde o cara tem que sentir, pensar e fazer. O cara que só faz e não pensa, não vai dar certo. O cara que só pensa e não faz, não dá para arquitetura. O cara que sente e nem pensa e nem faz, aquele vai escrever poesias, esse aqui do meio vai ser filósofo, o outro vai ser um artesão fantástico e tal. Mas para virar arquiteto, são essas três coisas. Aí o sujeito, ele sente, o sentimento vem, ele tem um interesse, ele tem uma atenção, ele tem uma percepção. Agora, tem sujeito que você sinala a lua e ele olha para o dedo. É a percepção do detalhe, mas não percebe o contexto. Então, você tem que regular para ver, para equilibrar ele nesses tantos e tal. Bom, isso aqui era uma ideia que me parecia que ia ser evidente da gente instrumentar isso na escola. Não foi nada evidente, não deu nada certo. A gente esqueceu, ficou lá arquivado. Eu estou trazendo porque eu ainda acredito nisso e eu queria que a gente conversasse um pouco disso. Vamos falar um pouquinho de arquitetura agora, no sentido técnico, porque nossa matéria é tecnologia e nós estamos aprendendo a ensinar tecnologia, embora que agora esteja lá no EV e na coisa de arquitetura, mas eu vou falar um pouco da parte de tecnologia que nos diz respeito, que existe uma leitura tecnológica a ser feita, que quando a gente escolhe um tronco ali, que são 2 troncos que abrem uma sentada melhor aqui, não é diferente de que a gente precisa mais matéria aqui, esse tipo de coisa. Ninguém está fazendo estética aí, ninguém está fazendo nenhum discurso formal, é um discurso funcional e construtivo. Né? Então, na África eles vão fazer transposições com cipó e tal, mas a Suíça em 1333 já estava fazendo pontes cobertas maravilhosas que estão lá até hoje. Olha o Paládio, o primeiro brasileiro tinha 70 anos, ou 60 anos, quando ele já estava fazendo isso. Né? E isso está lá ainda. O Nathalie fez essa aqui, em 79, que eu tive a sorte de participar nesse negócio. Aquela ali já é bem depois, em 89. Isso aqui vem aqui, é uma vara de pescar que vem aqui, tem um fio aqui, Aí pescou outra vara de pescar, que veio o fio aqui, pronto. E quero chamar a atenção ao seguinte.
esses ângulos são a 60 graus. Se fosse uma treliça metálica, seria muito abatido. Então, quando a gente traduz da partitura do violino para a flauta, a transposição não é direta. Quando a gente traduz a matemática de um material, no caso metal, para madeira, não vai ser direta. Por quê? Porque na hora do encaixe, o encaixe no metal custa 3 vezes o preço do metal. E o metal custa caro. Na hora que a gente vai fazer essa treliça em madeira, o encaixe custa 20 vezes o preço da madeira. Mas a madeira custa menos que 1/3 do que o metal custa. Então, evidentemente, o que a gente vai ter que fazer é engrossar a madeira e diminuir os encaixes. Então, vai dar outro tipo de coisa. Esse tipo de resultado formal não é para ser imitado, é para ser compreendido. Ele é ponto de partida de um projeto a partir de premissas que os alunos têm que aprender. E que a gente pode, sim, comunicar. Graças a Deus. Porque depois nós vamos ver uma outra parte que não dá para comunicar. Aí tem as questões que assim, o pessoal, está na moda madeira, não sei o quê, aí é ecológico, tudo é ecológico e tal. Aí o sujeito faz uma viga que dava para fazer uma ponte de 70 metros, mais ou menos, ali. E aquele ali, deve estar pensando até hoje como é que ele vai fazer a estabilização lateral da varanda. Mas está na moda a ecologia. Então, vira um fetiche e tal. E vai acontecer que nós temos muitos alunos que vêm, mostra o projeto, faz um discurso sobre ecologia maravilhoso e o projeto é péssimo. Mas, com a ajuda do discurso ecológico que está correto, ele justifica um projeto péssimo. Não, cuidado. O projeto está ruim. O discurso do meio ambiente está ótimo. Mas o projeto está ruim. Porque está na moda agora, né, que o sujeito foge do projeto com um discurso e eco alguma coisa. Tudo virou eco agora, é um saco. Aqui, as questões de montagem, que são bem século XX, ou seja, estamos todos nós em obra com os problemas terríveis de mão de obra, ninguém mais sabe como fazer, não vai ter muito mais jeito, a gente vai ter que entrar em sistemas de pré-fabricação para valer, é inevitável e já estamos atrasados. Né? Essas questões de transporte, quando a gente fez essa central de bombeiros aqui, esse tipo de viga para transportar de concreto é impossível, porque você tem que armar, ou quando você manda uma viga da Consiste, você tem que armar lá embaixo, porque ela vai trabalhar armada, mas tem que armar lá em cima também, porque se o caminhão passar numa lombada, quebra em cima. Então, você arma uma viga para uma eventualidade que ele passe numa lombada e ele vai ter essa armação para o resto da vida. Bom, essas questões de otimização de transporte, assim, onde a gente nem caminhão tem, é a própria treliça que se autoporta e que pode trabalhar nos dois sentidos. Tudo isso aí. Aqui, olha lá, aquela viga que a gente estava montando lá, ela está aqui, ó. E isso aqui é a central de bombeiros de Regensburg. Porque olha aqui, a gente, quando tem madeira, como é que aperta aqui? A madeira se consome, mas não deforma. E o metal não se consome e deforma. Então, a partir de 80 graus, a gente já não sabe como é que a estrutura está trabalhando. Ela não colapsou ainda, tal, mas ela já não corresponde ao cálculo. Tanto que a gente pega $100 mil de estrutura de metal e, para poder aprovar, a gente gasta exatamente a mesma coisa, que é $100 mil de celulose projetada em cima do metal como retardador de fogo. Vocês viram essas espumas que tem assim nos estacionamentos que a gente vê dos shopping centers aí? Custa exatamente o preço do peso do metal. Não do metal trabalhado, mas do peso da matéria-prima. Então, isso vai nos levar a escolhas. As questões de acordos aqui de tangência que foram tão importantes para determinar uma cadeira que absolutamente ninguém queria. Imagina, em 1850 as pessoas queriam as cadeiras rococó dentro de casa, ninguém queria aquela cadeira de soneira. Tanto que ele faliu 2 vezes. Né? Bom, até que o príncipe de Viena chamou ele para ele lá, ele foi falindo e dando errado um montão de coisa. Bom, mas ele tinha muita certeza de um conceito. Né? Eu estou ilustrando, lamentavelmente eu só tenho um pouco as nossas coisas para ilustrar, mas é geral no sentido de ilustrar que
existem razões para as formas que nós temos que passar para os nossos alunos para que diminua a questão arbitrária. Eu faço assim porque minha namorada acha que eu sou um gênio e a mamãe, então, nem se fale. Não? Bom, se a gente não for em cima das coisas de tecnologia para valer, que tire o aluno do arbitrário, a gente arrisca de fazer uma faculdade com valor efêmero. Não? Essa aqui, por exemplo, a gente fez esses estudos de tangência depois para fazer treliças, que permite a gente fazer esse tipo de projeto. Então, são formas que vão acontecendo porque a gente vai procurando a tecnologia e tal. Então, em relação aos nossos alunos, e nós em relação a eles, porque nós também estamos aprendendo, né? Eles estão ensinando um montão de coisa para a gente, porque eles pedem que a gente ordene conhecimento. Então, aqui nós temos que, se é verdade que a experiência é a vida, quando a gente impede alguém de ter uma experiência, a gente está fazendo um ato criminal, porque você está impedindo ele de viver. Você está tirando a vida dele se você não permite que ele faça a experiência. Então, esse limite que nós temos ao ensinar o projeto, que vai ser limitar a derrapada que ele pode dar para ele acertar o projeto, e deixar ele derrapar, aí está na nossa mão, ou seja, como é que nós... Mas é disso aqui que se trata. Agora, essa questão da experiência e da vida é intransferível. O conhecimento não é como a experiência. O conhecimento é transferível. Quem é intransferível é a experiência. O conhecimento é livresco, ele vai, põe, grava, edita, passa pela internet, o cara lê e tal, e pronto, o conhecimento existe. Isso não tem nada a ver com a experiência. Tem muita gente que lê o Kama Sutra 2 vezes. Bom, aqui com a Anália a gente teve agora, nós vivenciamos um milagre. Um mês atrás, a gente vivemos um milagre. Talvez o maior milagre que eu vi na minha vida foi esse. Né? A gente ficou muito entusiasmado. Eles inventaram de fazer um encontro internacional de reitores de universidade. Convidaram 1.200 reitores de universidade do mundo inteiro. Da China, da Bolívia, de Singapura, da Rússia, sei lá de onde. 1.200 convidados, 1.114 acudiram à reunião. No Rio de Janeiro, instalações inacreditáveis, Santander financiando tudo, decoração do outro mundo, hotel 5 estrelas para todo mundo. Bom, enfim, eles já tinham pago 600 milhões de euros durante 3 anos, 4. 5, mas já haviam gasto no quarto. Isso, no quarto eles já tinham gasto esse dinheiro para organizar esse encontro, para que os reitores fossem daqui para lá, de lá para cá, para que os alunos fossem de lá para cá, os pós-graduandos, não sei o quê. É uma coisa gigantesca. Aí eles fizeram isso aí, reuniu todo mundo chegou com suas palestras impecavelmente preparadas. Imagina, claro, o cara é reitor de Oxford, imagina se ele não sabe fazer uma palestra, imagina se você dá 3 anos para o cara preparar a palestra, então, melhor ainda. Bom, então a gente ficou ali vendo aquelas palestras maravilhosas e vendo quais são as preocupações que essa turma toda tem para a educação do século XXI. E a gente saiu muito otimista, porque... a gente chegamos com a Anália assim, apresentava as pessoas para a gente, é muito prazer, a gente é da Escola da Cidade, é uma escola de arquitetura que a gente fez lá em São Paulo, e a gente tem 12 anos já que a gente está aberto, e o reitor de Oxford, great, nós temos 800 anos. Aí tinha do lado o cara de Salamanca, Salamanca estava ali, fala, não, mas nós perdemos para ele, porque nós fomos abertos em 1216 e eles foram abertos em 1215. Aí ele para e fala, não, mas ambos perdemos para aquele lá, que é de Bolonha, que foi em 1190, quer dizer... Bom, eles estavam muito, muito interessados na gente. Bom, mas para dizer para vocês que são instituições que viveram tudo. Os caras viram
o Renascimento, as guerras, o mercantilismo chegar, eles viram a transformação da Revolução Industrial, eles viram a Revolução Francesa, eles viram tudo. E a instituição atravessou todo o negócio e tal. Então, agora a gente está falando do choque da internet, por exemplo. Para eles, é uma coisinha a mais. Eles sabem, o transatlântico deles sabe como é que vai avançar nisso tudo. E muito bacana. Então, entre as coisas que muito impressionantes, imagina, 1.114 reitores ganharam um notebook na entrada da Apple. A Nália ganhou um, eu não consegui ganhar porque ela que era reitora. Mas no notebook tinha todas as palestras, todas as instituições, todos os artigos que os caras tinham escrito, estava tudo lá, você não tinha um papel, estava tudo dentro do notebook. Aí a Apple deu de presente os 1.200 iPad para a reunião, de presente. E mandou o quarto cara da Apple, é um cara que mexe com educação. Entre os slides todos da palestra, eu relevei esse aqui, que eles fizeram um estudo, botam os eletrodos no cara e solta o cara aprendendo. Então, tem o primeiro dia, o segundo, terceiro, quarto, uma semana. E em diferentes atitudes. Então, o sujeito aqui... Epa, como é que é? Aqui, ó, ele está no laboratório. Aqui ele está fazendo lição de casa. Aqui ele está dormindo. E aqui ele está na sala de aula. Bom, então, mas isso é o pior que é verdade, né? É tudo científico. Então. Bom, agora, que sirva para a gente lembrar, vamos lembrar de quando a gente estava na escola. Gente, a escola é um saco, né? É muito chato. Olha lá. Bom, agora, olha o que é mais terrível, para mim o mais terrível é isso, ó. Que o cara, quando dorme, tem mais atividade que quando ele está na sala de aula. Olha esse aqui, ó, esse aqui, então, ele faltou e não sabe. Né? Bom, agora, olha aqui que interessante. Olha essa zona de lição de casa. No primeiro dia, quando ele é solicitado, ele, ameaça, tem que fazer, tem que cumprir, não sei o quê, tal, e ele faz. No segundo dia ele já começa a relaxar. No terceiro, mas já não está nem... Aí aqui eu tenho que entregar. Então, não. Tudo isso está cientificamente medido. Né? Bom, eu acho que nós temos que nos inspirar muito nesse negócio para ver como é que a gente reverte essas curvas. Porque não é brincadeira, não. Dormir mais, bom, aproveitar para dormir na aula, por exemplo. Eu me lembro quando eu apresentei o meu mestrado, eu fui frente ao professor Natterer. E ele, que tem 1 metro de diâmetro por 1,90 de altura, ele come muito. E ele, depois do almoço, ele dá uma declinada assim total. E minha apresentação era às 2h da tarde. E eu estava ali, fui apresentar e ele, cabeceou. Tinha os outros caras da banca. E cabeceou e falei, bom, eu vou enrolar um pouco até ele acordar. Né? E ele cabeceou. Aí eu lá, mais ou menos, enrolando, e daqui a pouco ele... E o outro da banca do lado dele batia nele, assim, né? E aí ele acordava e dormia de nele. Quase que ele batia no outro para dizer, não me incomoda que eu tô... Bom, e eu ali falando, tá bom, no fim, daqui a pouco ele acorda mesmo, já estava na metade da apresentação, e eu passei esperto e rápido, eu falei para ele, professor, eu sei que o meu projeto é um sonho. Ele falou, seu projeto é um pesadelo. Bom, a coisa é que, a questão das liberdades. Existe uma questão na nossa profissão que é da ordem da poesia e que é, por consequência, da ordem da liberdade, da natureza da liberdade. Então, eu pus aqui liberdades no plural porque... A liberdade que toma alguém que conhece as regras não tem medida comum com a liberdade que toma quem não conhece as regras. Não é que tem mais liberdade ou menos liberdade. Não. É que é uma liberdade de outra natureza. É diferente. Então, por exemplo, na música, o sujeito com pouco conhecimento e poucas regras, ele vai no blues rock, ele vira John Lee Hooker e Chuck Berry com 3 acordes.
e 3 acordes que ele vai fazer o mundo lá dentro. E aí entra a capacidade de interpretação, entra o tempo, entra milhões de coisas. Com muito conhecimento e com muitas regras, a gente chega na música clássica e é o Bach e o Mozart. Lá em casa está cheio de disco de Mozart e cheio de disco de John Lee Hooker. Não é que um é melhor que o outro, é diferente. Então, nas nossas avaliações de projetos, vai ter a dimensão poética, o que a gente faz com ela? E aí, pareceria ser que a gente pode falar de liberdade e prisão no sentido seguinte: na poesia, o sujeito pode dizer assim, ó, você faz versos alexandrinos? Ah, não, eu faço versos livres. Você sabe fazer versos alexandrinos? Não. Ah, então seus versos não são livres. Você está condenado a fazer versos livres. Se você soubesse fazer versos alexandrinos, você tinha liberdade de não fazê-los. Agora você não tem a liberdade, você está obrigado. Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa muito o voo da gaivota. Né? O voo da gaivota é legal, mas a gente nunca pensa na importância da aterrissagem da gaivota. Se a gaivota não tivesse patas, ela não era livre, ela era condenada a voar o tempo inteiro. Ia ser terrível essa situação por não ter como voltar para o chão. Então, uma coisa é ter a liberdade de voar, e outra coisa é estar condenado a voar. Aqui, na nossa conversa pequena, nós temos uma profissão na qual a gente tem que conhecer regras, a gente tem que conhecer muitas coisas, entre as coisas de tecnologia, mas a gente tem que conhecer história, sociologia, antropologia, a gente tem que conhecer todas as expressões plásticas, a gente tem que conhecer um montãozão de coisas para integrar o máximo possível de coisas dentro do nosso projeto. Mas, justamente, isso teria que poder passar para os alunos de um jeito que eles sintam que quanto mais eles adquirem, mais livres eles são. Não mais presos eles são, mas eles têm a opção de não usar aquilo. Mas aquilo está à disposição. Aí tem a questão do valor do exemplo. Isso é uma frase que minha irmã me falou uma vez, quando nasceu minha filha, eu já era pai velho, e aí fui lá saber com ela, como é que educa, o que eu faço agora com esse negócio aqui e tal. E ela me falou isso: olha, o exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Só tem essa. A criança anda porque ela vê o pai andar. Se a criança não vê ninguém andar, ela anda de 4. Encontraram nas bosques aí adultos que andavam de 4 porque nunca tinham visto gente. Né? Então, tudo vai pela imitação. Aí a gente está numa escola de arquitetura, onde o cara vem e fala, não, porque minha expressão pessoal, não sei o que e tal, só falta ele falar do meu projeto de vida. Bom, cara pálida, o teu projeto de vida se faz depois. Aqui é para aprender um problema da coletividade, que nós temos que fazer alguma coisa para melhorar a coletividade, assim como na medicina tem enfermagem, então é de outro padrão. Quer fazer poesia? Sábado e domingo pode fazer, e depois pode fazer em outro lugar e tal, pode até fazer aqui e tal. Mas aqui tem um mínimo de coisas a serem feitas, e a gente vai dar um montão de exemplo para você, para ver se você se inspira, se liga. Quando fizeram o Minhocão lá em Brasília, foi o Heron de Alencar com o Darcy, eles tocaram o Zanini lá para dar aula de arquitetura, na primeira turma. Chega um sujeito para ele e fala, eu quero que você me ensine a fazer uma casa como como o Frank Lloyd Wright. E o Zanini falou para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar a fazer uma casa como eu faço. E se você fizer como eu faço, é porque você não entendeu nada. Então, é nesse sentido que é o exemplo, né? que eu quero evocar esse exemplo. Bom, agora, aqui, peraí. E como é que faz aqui, Algum menor, por favor? Eu tenho que encerrar. Vou encerrar rápido. Foi? Não, volta para cá.
Bom, então, a questão de encontrar um mestre é o seguinte, nunca o mestre encontra o aluno, é o aluno que encontra o mestre. Quando o aluno encontra o mestre, aí o mestre existe. E qualquer um é mestre, basta que tenha alguém que queira aprender alguma coisa com ele. E, de uma certa maneira, tem uma sorte nessa questão, eu não vou me estender sobre isso. Agora, essa que eu gosto aqui, ó, meu Deus, aqui, ó, quem tem mãe não sabe o que está perdendo, é o seguinte, essa escola aqui me dá a impressão que tem tanta coisa aqui dentro, quando todos nós somos completamente incompletos, mas juntando todos nós, é uma coisa bacana. Quer dizer, esses alunos, eles não sabem o que eles estão perdendo. A gente faz cada seminário aqui, faz cada coisa, convida cada cara que vem de não sei onde, com saber triturado já, para o cara mamar na teta, e os caras não vêm. Quer dizer, tem coisa tão bacana que acontece aqui, que não tem quórum, que às vezes me dá até vergonha. Tem vezes que eu tenho assim, a oportunidade de trazer alguém para valer, bem bacana, eu falo, sabe o quê? Eu vou passar vergonha. Vai chegar lá, não vai ter ninguém. Então, eu vejo muito, a Cristina Lagareca se queixava outro dia também no seminário, tem muito desperdício aqui, né? Bom, e agora? Tá certo aqui, não? E agora? E agora? Não, tá voltando, mas eu estava apertando certo aqui. Ó. Bom, exemplo. Quando a gente pensa que os monstros da arte, da ciência, todos eles imitaram para valer. Né? Quando a gente pensa que... Eu tinha uma entrevista do John Lennon uma vez, que ele falava para o sujeito, quando eu tinha 15 anos, eu tinha o topete como Elvis Presley, o casaco de couro como Elvis Presley, a botina como Elvis Presley, eu punha o violão na altura que Elvis Presley tocava, e eu tocava o violão e cantava do jeito de Elvis Presley, e imitando o Elvis Presley, eu me tornei John Lennon. Por que isso? Ou seja, o Oscar aprendeu tudo com o Dr. Lúcio, embora ele não disse, mas ele aprendeu tudo com o Dr. Lúcio. O Dr. Lúcio foi absolutamente o Google para o Oscar. Né? Bom, mas como é que chama? O Frank Lloyd Wright aprendeu com o Sullivan, o Corbusier aprendeu com o Perret, sabe? Todo mundo vai aprender com alguém. Então, essa criação espontânea que muitas vezes os alunos querem, não é para ser muito fomentada, não. Olha o John Lennon e o Elvis Presley. Ó. Olha que surpreendente. Ninguém está muito acostumado a saber dessas coisas. Tá? Mas a arquitetura, quando Chopin chega em Paris, o que ele encontra em Paris? A crítica. Ele chega com todas as cantigas polonesas na bagagem, chega lá, ele encontra a crítica e vira Chopin. Quando Corbusier chega em Paris, o que ele encontra? A crítica. O que ele traz? Ele traz os Alpes suíços inteirinho nas costas, toda a pedra dos Alpes suíços, com toda a escola de construção que ele fez. Porque ele fez uma escola de construção antes de sair da Suíça. E é isso que ele mamou. Desse cantão aí, Le Valais, da onde ele saiu. Era isso que ele chegou como matéria bruta. Chegou em Paris, se tornou Le Corbusier. Porque a crítica é impiedosa. O cara tem que justificar tudo, tem que fazer tudo, tem que falar tudo. E aí Paris promoveu um montão de coisas por isso. Né? Mas a matéria-prima o cara trouxe. Ó, eu, numa pequena escala, eu sempre vou lá, eu olho, 1913, lá no Rio de Janeiro, não sei o quê, olha aqui. Aí depois eu pego lá, que negócio e boto aqui também, não sei o quê. Tal. A gente pega em algum lugar. Então, essa coisa da criação que, ó, olha lá, ó, a gente fala da arquitetura portuguesa, a arquitetura portuguesa simplesmente não existe. Como é que vai existir arquitetura portuguesa? Não existe essa arquitetura. A arquitetura do Renascimento era italiana, na Europa inteira, e só teve uma, Palladio. Ele foi, estudou, procurou a pré-história para ver o mais simples do simples do simples, e foi ele que botou ordem na coisa, reordenou essa coisa toda e fez arquitetura que
Não foi em Portugal, foi na Europa inteira que aconteceu essa arquitetura. Ó, olha aqui no Brasil, ó, as duas colonias, coisa cheia, vazio, cheio, não sei o quê. Ó. Eu tinha trabalhado com o Oscar fazendo cimento, concreto, um negócio enorme. Aí eu falei, puxa vida, mas esse negócio, me deu uma hora me deu um clique e eu quis fazer outra coisa. Aí eu fui estudar isso, que isso aqui, ó, isso aqui era desprezível. Na época de Brasília, se você fizesse um telhado inclinado, você tinha que ser executado no pelotão sem julgamento, né? Bom, mas esse é muito barato, é muito legal, é termicamente muito bom, é muito fácil de fazer, tem um montão de vantagens. Soluções que ainda eram boas foram eliminadas, né? Aí, depois daquilo tudo, que eu estava aturdido com aquilo tudo, eu falei, não, peraí. E aí a gente começou a voltar, e peraí, como é que é esse negócio? E voltamos para esse tipo de coisa. Aí fui fazer esse tipo de coisa aqui, de botar, não sei o quê, fui fazer casinha de peão desse jeito e tal. Bom, tem essa questão de comunicar um projeto. Ah, Mário, a gente não trouxe. Cadê o Mário? Não trouxemos uma maquete, não? Pena. Bom, pega lá, Mário, de repente. Pega lá. Mostra para eles. Ó, nós estamos num problema, nessa profissão, a gente tem que comunicar um projeto. Para o cliente, para o empreiteiro, para o incorporador, para o eletricista e para o construtor. Então, nós temos essa questão do desenho artístico, que é uma forma de expressão poética necessária, mas ela não é a específica. Eu me lembro sempre que o Zanini, lá nos anos 40, sei lá, ele tinha emprestado do Bratic pai, né? Oswaldo Bratic, tinha um sítio lá no Morumbi, que o Morumbi era o fim do mundo, não sei o quê, e o Zanini morava lá e fazia viveiro tal, para as plantas, que ele fazia jardim por aí. E ele era muito íntimo, e um dia estava o Carlos Bratic, que tinha 6 anos, e que desenhava maravilhosamente bem. E o Zanini olhou os desenhos do Carlos Bratic e falou, puxa, que mão que esse menino tem para o desenho, esse vai ser um arquiteto. E o Oswaldo, que era o pai, falou, difícil, ele desenha bem demais para ser arquiteto. Bom, tem essa questão do desenho técnico, que nós precisamos conversar mais longamente. Depois tem essa questão da perspectiva, né, que a gente fazia antigamente e tal, que agora mais ninguém sabe mais fazer, porque tem o tal do computador e tal. Tem a maquete física, e tem a maquete virtual, que por um golpe genial de marketing chama 3D. É um golpe genial de marketing, gente. 3D. Cadê o 3D? A tela é plana, é 2D. É um desacato com os renascentistas chamar aquilo de 3D. Aquilo é uma perspectiva. 3D é 3D. 3D é uma maquete que você olha e você pode vir para cá e para lá. Eu trouxe uma maquete bem complicada aqui de uma obra que a gente fez uma vez, que depois vocês olham para ver. Por exemplo, esse negócio, se eu não tivesse feito essa maquete, como é que abre aqui, mano? Se eu não tivesse feito essa maquete, eu nunca jamais teria conseguido construir esse treco. Ó, não tinha 3D, não tinha nada na época. Isso foi feito com... Vira a caixa de lado, para cima, mais alta. Mais alta, alta. Essa coisa aqui, ó, para construir esse negócio, era muito complicado. E fiz essa maquete, escala 1 para 10. A gente tem 10 dedos, 10 sistema decimal. Mesmo os nossos construtores, que têm 5 gerações de desnutrição no código genético, vão entender isso aqui. Agora, você não pode pedir para um sujeito que tem as tais 5 gerações desnutridas, para ele sair de um plano 2 dimensões e chegar nas 3 dimensões. Ele não vai chegar, gente. Ele vai por vergonha, ele vai dizer que sim, que ele entendeu, mas ele não entendeu. Você só vai saber disso quando ele errar. Aí você vai estar lá, complica. Ele tem pudor, coitado, mas ele não entendeu mesmo. Então, como é que a gente vai falar para o sujeito fazer as coisas? Tem que desenhar técnica, e tem que fazer maquete e tal. E tem que ver bem que quando a gente fala 3D, o coitado do sujeito não está vendo em 3D. Ele está vendo em 2D. Nós estamos vendo em 3D aquele negócio, fazendo 1000 operações mentais e chegando num 3D. Ele não está. Ele está vendo em 2D. Ó, essa obra, por exemplo, que é muito complicado de fazer, foi feito com 4 homens que não sabiam nem ler nem escrever.
Eu levei as plantas, tudo direitinho e tal, eles nem olharam as plantas. De vez em quando eles olhavam porque estava escrita a medida. Mas tudo foi feito pela maquete. Então, eu sugiro realmente que a gente comece com esses meninos, veementemente, a que eles tenham consciência que o tal da maquete 3D é virtual e não é 3D coisa nenhuma. E sugiro muito veementemente que a gente vá para o subsolo, tenha um ateliê de maquete sensacional, que eles comecem a fazer, porque eu acho que os 2 ajudantes que nós temos aqui estão melhorando muito. São só eles que trabalham, os alunos mandam fazer e ficam olhando, né? Então, nós não estamos com ateliê de maquete, não. E é bom ter, porque o outro dia o Marcos veio aqui e falou que aquele negócio que eles mandaram para o Pompidou, a maquete do encaixe, não sei o quê, que o menor que eles tinham podido fazer era naquele tamanho gigantesco, com habilidade, podia fazer 5, 10 vezes menos que aquilo. Não é verdade aquilo que ele falou, não. A maquete, você faz uma maquete em escala 1:50, você faz todos os encaixes, você faz todas as conexões, tudo que precisa, e você mostra isso para um sujeito no sertão do Piauí, e ele faz. Então vamos fechar. Espera um pouquinho, porque a gente vai fechar. Eu tenho um negócio das escolhas, uma questão ambiental, que é isso aqui. Forma, função, estrutura. Foi 3.000 anos de discussão da arquitetura. Forma, função, estrutura. De 40 anos para cá, entrou uma nova coisa, que é a questão ambiental, que nunca mais vai sair da questão arquitetônica. É um pouco como a humanidade viveu, até os gregos, sem aritmética. Inventaram a aritmética, nunca mais a humanidade vai poder viver sem aritmética. Bom, essa preocupação ambiental, ela entrou, né? Então, temos, enfim, eu queria falar coisas assim, por exemplo, aquela cadeira, o Zanini fazia aquilo, não é porque ele não sabia fazer isso, não. Isso aqui ele fez em 51, ele estava cansado de saber como é que era a arquitetura internacional. Se depois ele foi pegar os pescadores lá de Nova Viçosa e fazer aquilo ali, é porque o Fordismo sucumbiu como ideologia, porque houve uma falência da ideia industrial tecnológica salvadora de todo mundo. Não cumpriu a promessa. Então, ele tentou andar para o outro lado. Depois eu conto disso aqui tudo. Bom, é isso. Uma estrutura em forma de árvore, ou árvore tem a mesma lógica estrutural. Então, em forma de, as coisas que a gente está sempre com os alunos e tal, gostaria realmente que a gente pudesse inventar o jeito de diminuir o arbitrário e chegar no que é cada vez mais transmissível, cada vez menos pessoal, cada vez mais transmissível. Agora aqui, acabou. O cara tem que passar um rio, ele bota uma madeirinha, ele bota ali, ele cobre aquilo ali para não ter água nos encaixes e tal, pendura aqui, passou tal. Isso é tão legal quanto qualquer outra coisa. Mas os pontos de partida é o seguinte: nós estamos num país onde o aluno finge que estuda, o professor finge que ensina, o diretor finge que dirige, o reitor finge que reitora, o governo finge que forma gente e os pais fingem que cumpriram com a obrigação porque penduram o diploma do filho na parede. Aí o cara sai na rua e o trânsito passa por cima da cabeça dele, porque era tudo mentira. Então nós estamos hoje, na aula de tecnologia, tentando falar de cortante, do momento fletor, de não sei o quê, e você chega para o sujeito e fala, vamos fazer uma caixa d'água que tem que ficar aqui em cima, porque a caixa d'água tem 1000 litros. Quanto pesa 1000 litros de água? O cara começa assim. O cara não sabe quanto pesa. Quanto pesa um litro de água? O cara não sabe. Bom, então vamos ver. Ok, pesa 1 quilo. Tá, tem 1000 litros de água, 1000 quilos. Ok. Olha, a parede é de concreto, tem 5 centímetros, e nós vamos fazer uma caixa de 1 por 1 por 1 por 1. O concreto pesa 2.500, vai. Põe aí. Quanto pesa essa caixa d'água? E você tem 10 meninos de 25 anos, cujos pais pagaram 3 pau por mês em escolas caríssimas de São Paulo, e que vem aqui bater na porta com o vestibular horroroso. Bom, aí a gente nós vamos brincar do quê? Nós vamos brincar de ensinar um momento cortante para eles? Vamos brincar da rimbombeira da piruleta?
Eles não sabem a área do triângulo. Então, nós estamos frente a um problema gravíssimo. O que a gente vai fazer? Nós vamos disfarçar e deixar passar? Ou nós vamos preencher lacunas? Eu, sinceramente, não sei. Não sei o que a gente tem que fazer, nem como é que a gente pode fazer, mas a situação que eu sinto é essa. Pronto, gente. Obrigado.